Senador, falta uma semana para que a promessa de Donald Trump do tarifaço fique de pé, 50% sobre os produtos brasileiros. O senhor é favorável a essa tarifa de 50% e mais? A indústria fala da possibilidade de 110 mil empregos acabarem, ou seja, as pessoas ficarem desempregadas por causa dessa tarifa. O argumento de Donald Trump é o processo contra o pai do senhor. O senhor acha justo que um processo que nem foi finalizado ainda possa gerar um desemprego tão grande no Brasil? Olha, isso é parte de premissas equivocadas, né, Uribe? Quem está provocando isso tudo não é o Trump, é o Alexandre de Moraes. Como eu falei, um processo completamente viciado. Eu vou usar aqui as palavras do Zanin, enquanto advogado do Lula, quando ele foi lá para fora do Brasil buscar ajuda internacional para o seu cliente. E ele falou a seguinte frase: não existem mais no Brasil remédios eficazes para cessar as violações a direitos humanos. E é o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora. E obviamente que não foi só isso. O Trump tem uma identificação com o presidente Bolsonaro, foram presidentes durante uma pandemia, tinha uma boa relação respeitosa. Os dois, eles sofreram perseguições do Poder Judiciário, nós entendemos que o Bolsonaro está sofrendo aqui e ele passou por isso lá. Ele sofreu um atentado à sua vida, como o Bolsonaro também sofreu aqui. Então tem uma identificação com o presidente Bolsonaro e eu acho que, obviamente, isso motiva ele a tomar a postura que ele está tomando. E não foi só isso, Uribe. Se você pegar relatórios de grandes empresas, né, que fazem aí assessorias, né, para os seus clientes na parte financeira, eles elencam, além da questão, uma motivação política, uma motivação econômica muito em função da postura que o Lula e o seu governo vem tendo de simplesmente acabar ou destruir as relações com os Estados Unidos, com os seus aliados. Aí tem diversas coisas para citar. Tem desde o Lula dizendo que o Trump, caso eleito, seria um novo nazismo com outra cara aqui pelo mundo, a Janja mandando um fuck you para Elon Musk e até, finalmente, o Lula no BRICS defendeu o fim do dólar como a moeda padrão para comércio internacional. Isso fere de morte os interesses dos Estados Unidos. E o que o Trump está fazendo está com base na legislação deles, dos Estados Unidos, porque Alexandre de Moraes, na sua mania, né, na sua completa obsessão por estender as suas decisões para terceiros que não estão nos processos, como ele fez quando bloqueou a Rede X, como ele fez agora com a Heloísa, a esposa do Eduardo Bolsonaro, ele fez com Elon Musk. Ele bloqueou as contas da Starlink, porque tinha uma participação da empresa X, que era para atingir o Elon Musk. Ele bota o Elon Musk de investigado no inquérito de fake news e não está nem aí. Agora eu pergunto, por que o Alexandre de Moraes, Uribe, não botou o Trump ainda de investigado no processo aqui no Brasil, já que ele é que está ali nesse embate com o Alexandre de Moraes? Porque não tem coragem? Qual é a dificuldade dele de colocar o Trump como investigado num inquérito como esse, já que ele está dizendo que há ameaças do governo americano, há ameaças do Trump com relação a essas sanções ao Brasil, mas também com relação às sanções individuais que podem acontecer a qualquer momento contra ele. Então é óbvio que o Alexandre de Moraes aqui, ele continua, como foi dito agora há pouco, com o amparo de uma parcela, pelo menos por enquanto, do STF, que estão dando suporte para ele tomar todas essas decisões completamente fora da lei. Ele revogou, o Uribe, da lei, esse instituto da suspeição, o instituto do impedimento, que é exatamente para evitar que algum juiz tirano use a força da sua caneta, o poder que é concedido pelo Estado a ele, para perseguir alguém que ele tem interesse de perseguir, como Alexandre de Moraes está fazendo com Jair Bolsonaro. Não. Mas o senhor defende essa tarifa de 50% ou defende um recuo de Donald Trump? Eu defendo a nossa liberdade, Uribe, eu defendo a nossa democracia, eu defendo o seu trabalho. Você tem que poder entrevistar uma pessoa sobre qualquer assunto. Não pode um juiz falar que o Bolsonaro está livre para dar entrevista, mas não pode falar sobre determinados assuntos com vocês. Isso é um cerceamento da liberdade de imprensa. Eu estou aqui em defesa de vocês também. Estou em defesa da liberdade de expressão do nosso povo. Estou em defesa da nossa economia, porque não tem uma ditadura no mundo que não comece como o Brasil está fazendo aqui agora, e eles ignoram a questão econômica. Eles querem mais é que as empresas quebrem, para que aqueles oprimidos naquela determinada nação passem a viver necessariamente de ajuda de custo do governo. E é isso que o Lula está fazendo. O Lula é um irresponsável, Uribe, porque ele quer que isso aconteça. Esse é um projeto que ele já declarou publicamente que é a favor de implantar comunismo, de implementar socialismo, só que isso tudo é sempre levado na chacota, na questão ideológica. É um Bolsonaro que está falando, então não podemos considerar que o Brasil pode chegar nesse ponto. Pergunta aqui para o venezuelano do nosso lado, se ele pudesse voltar atrás 20 anos, se ele não lutaria pela liberdade no seu país, se ele não lutaria pelo direito dele ficar na sua casa. Mas hoje ele está fugindo de fome lá por Pacaraima,
lá em Roraima, porque ele é oprimido no seu país e a Venezuela virou uma ditadura. Então a gente não quer que isso aconteça aqui no Brasil. Tem algo muito maior, Olívia, que a gente está lutando, do que essa questão de tarifas. E, mais uma vez, isso não está no nosso controle. Quem está determinando quais vão ser as sanções, quem está escolhendo o que vai fazer, é o Trump da cabeça dele e o seu time lá do governo americano, a maior democracia do mundo, que colocou o Brasil na mesma prateleira de Venezuela. E parece que ninguém está ligando para isso. Quem vai querer ter daqui a pouco os empresários que estão aí reclamando da taxa de 50%, sem chegar num ponto de virar Venezuela, Uribe, simplesmente o Estado pode tomar suas empresas. Hoje o Estado já é sócio da sua empresa em função dos quase 40% de impostos que a gente paga para o Estado. Ele pode querer tomar as empresas e estatizar, como fez o Hugo Chávez e como fez o Maduro na Venezuela.